Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Tony Montalvão, o Endrigo entrou para falar do Galo enquanto você não estava conosco. Teve gente aqui falando, pô, você assustou o Tony vai fugir. Vai nada, eu avisei que não ia. Denilson Rafaini, um abraço ao Denilson, mandando um abraço à galera aqui. Marcos Araújo de Campana ligada, o Cristiano Cícero, o pessoal de Antônio Coca, Fábio Dorta, a galera de Dourados em peso ligado. Ô, Tony, seguinte, vamos começar do começo, né? Você chegou em Mato Grosso do Sul em 2015 via Itaporã, numa época que o Itaporã tinha cometido uma atrocidade pro futebol, né? E eu falo muito tranquilamente porque a gente já sabia onde ia virar. Em 2014, para quem não lembra, o Ceni era o dono da vaga na Série D. O Ceni não foi pro campeonato, abriu mão, já estava naquele processo de encerramento de atividades. O vice-campeão era o Naviraense, que também não quis ir, e o Itaporã quis ir, que era o terceiro colocado. Na época, o Daniel Medeiros foi o gestor da equipe, atrasou salário, inclusive Denilson Rafaino, que está na escuta, era o treinador desse time na Série D. O time fazia a campanha decente, entregava o possível diante de todas as dificuldades. Itaporã foi punido pela CBF, e aí você, no ano seguinte, acabou chegando e foi campeão da Série B, inclusive tirando o Aquidauanense, que era um dos favoritos, e campeão na última rodada, era um quadrangular final, o Operário jogava por empate para ser campeão, não foi campeão, e o Itaporã ganhou, se não estou enganado, do Maracaju na última rodada e foi campeão. Por que você escolheu vir para Mato Grosso do Sul, vindo de São Paulo, e por que a entrada pelo Itaporã diante dessa situação que o Itaporã tinha, Tony? Na verdade foi assim, Thiago, eu era gerente de futebol do Batatais, na Copa Paulista de 2014, e eu corri atrás de toda a parte financeira para poder pagar salários, alimentação, e eu vi que o dinheiro não chegava para pagar os salários dos jogadores, a alimentação não estava sendo bem feita, e logo em seguida eu saí e fui para o comercial de Ribeirão Preto. E na época era a Série A2 do Paulista, e também disputava a Copa Paulista, da Série A2 do Campeonato Paulista, e disputava também a Copa Paulista. E a mesma coisa. E eu tive uma conversa com o Pedrão, que foi aquele atacante que jogou no Barueri, que fez sucesso no Barueri, e ele tinha jogado tanto em Ponta Porã como no Biratã, aqui no Mato Grosso do Sul. E ele me falou de como que era o futebol aqui, que se eu viesse para fazer um trabalho como eu estava fazendo nos clubes lá de São Paulo, eu poderia ter sucesso. E um dia, conversamos no domingo, na segunda-feira nós chegamos aqui no Mato Grosso do Sul e eu fui conhecer o Joaquim Soares, o presidente do Biratã. Foi em 2015, foi antes quando estava começando o campeonato estadual da Série A. Chegou aqui, estava aquele pessoal que falava que era português, que na verdade depois a gente descobriu que os caras não eram português, coisa nenhuma, era um angolano que morava em Guarulhos. E falou que ia investir 500 mil euros, e eu comecei a ver um monte de coisa errada e fui tentar alertar o Joaquim, só que o Joaquim estava meio preso sobre contrato com esse pessoal. E eu falei, já que eu não vou ter autonomia para falar nada, não vou me escutar, eu vou procurar algum clube para trabalhar. E nisso o pessoal que já tinha jogado que estava no Biratã, que era o Thiago Faria, o Buru, falou para mim do Itaporã. Eu fui até Itaporã, chegou lá, conversei com o Johnny Lima, que era o presidente na época até que teve essa situação da punição da CBF por ter desistido da Série D. Conversei com ele, perguntei para ele o que precisava, ele falou que tinha uma dívida na federação, falou também que tinha uma dívida local na cidade, eu me propus a acertar. Ele falou, se você acertar eu passo o clube para você como gestor. Passou para mim, paguei a conta na cidade, paguei a conta, tinha 2 trabalhistas, paguei também, e paguei as despesas da federação. Aí estava tudo certo, no arbitral ele faltou, não foi pro arbitral como presidente. Aí eu falei para ele, não, agora eu não quero mais ser o gestor, eu quero ser o presidente, porque se eu pago tudo, você nem na reunião não vai, então eu não posso ficar colocando dinheiro para perder. E nós montamos na época, não sei se vocês recordam, um time que era, apesar que a Série B aquele ano foi muito forte. E nós montamos um time de nível de Série A. E foi assim que eu cheguei no Mato Grosso do Sul.
com o Tony Montalvão, presidente do 7 de setembro. Ô Tony, eu lembro, se eu não estou enganado, o Biratã caiu com o Ney César na reta final, né? E o Ney César foi o seu técnico escolhido para a Série B, com aquele elenco. Eu queria que você falasse dessa relação do Ney César, porque ele veio a trabalhar com você em outros clubes. Aliás, o Cláudio Severo da Rádio Sport Mestre divulgou que o Ney César deve ser o técnico do 7 de setembro para a Série B. Você pode até falar sobre isso, se ele vai retornar. E se houve alguma pendência do time do Itaporã, alguma pendência do time do Itaporã quando foi a Série A, e por que você desistiu do Itaporã? Então, o Ney César foi cogitado, sim. Eu até conversei com o Cláudio sobre o Ney na Série B, mas o Ney tem um contrato, tá uma confusão com ele lá no Interporto, que o pessoal não paga, essas coisas. Eu também não posso ficar preso na dependência dele. Eu tenho que já fazer uma programação, porque você sabe que a Série B aqui, ela é curta, e você tem que fazer um planejamento para não errar. São 2 vagas muito preciosas para você subir para a Série A, e você não pode errar, porque se você gastar o dinheiro e não subir, não adiantou de nada. Então, não podemos também ficar na dependência do Ney. Eu já converso com outros nomes, vou dar preferência até para o Leal mesmo, dependendo do que ele fizer na Série B, no Sub-20. Ainda vamos contar com os jogadores também, que a gente quer contar com a maioria dos jogadores do Sub-20. Então, a preferência hoje está para o Leal. O Ney tem essa situação para resolver lá. Já trabalhei com o Ney, somos campeões juntos no Itaporã. Tivemos uma passagem também juntos no 7, sem sucesso, mas trabalhamos juntos. O Ney é um cara honestíssimo, um cara que conhece. Um cara que aqui no Mato Grosso do Sul já foi campeão algumas vezes, já teve acesso algumas vezes, isso aí conta muito. Mas eu também não posso ficar no meu planejamento estagnado por causa de um problema que ele tem que resolver no Interporto. E motivo da desistência do Itaporã, por que você acabou deixando o Itaporã? Na verdade, quando eu vim para cá, eu queria vir para Dourados. Tive uma proposta, na época, uma conversa até para ir pro Operário antes de ir pro Itaporã. Na época eu não conhecia o Estevão não me conhecia, não deu certo. E eu aceitei ficar no Itaporã mesmo. Mas a vontade era permanecer na cidade de Dourados. E quando eu vim para Dourados, foi uma situação que teve uma reunião comigo. Essa daí eu prefiro não falar mesmo os nomes, mas me prometeram 150 mil por mês para tocar o time na Série A. E um dinheiro que nunca veio R$1. Tanto que a gente fala muito sobre estadual. Sobre estadual não teve... as trabalhistas foram da série do brasileiro da Série D. A Série B a gente controlou muito bem, foi muito bem a Série D, ficou uma ou outra só pendência, mas nada que depois a gente acertou. Mas as trabalhistas que tem hoje é da Série D. E eu aceitei vir para o 7 por causa da estrutura que o 7 tinha, de centro de treinamento, uma cidade maior. E na época o prefeito da cidade de Itaporã era o Wallace Milfonte, que quando eu disputei a Série B ele não me prometeu nada, ele nem mal sabia que a gente ia tocar o clube. O acordo todo, eu tenho um contrato que foi prometido, a cozinheira, ajudante de cozinheira, ônibus, foi prometido uma série de coisas através do Johnny Lima, que era o presidente do clube. Nada disso foi cumprido. Nós que pagamos a cozinheira, auxiliar, ônibus para viagem, ônibus para treinar. Inclusive o ônibus teve um problema, que eles colocaram um ônibus rural para a gente fazer treino. O ônibus teve problema de parte elétrica. Eu paguei a parte elétrica. 15 dias depois o ônibus sumiu, daí a gente nunca mais usou o ônibus. Quer dizer, então, tudo que foi prometido para a gente não foi cumprido em Itaporã. E quando a gente subiu para a Série A, aí sim o prefeito me chamou para uma reunião, fiz 3 reuniões com o prefeito. E quando estava já prestes a começar a Série A, ele não cumpria com nada, não abria mais as portas. Daí eu peguei e falei, não, então eu vou ficar só no 7 e vou, fechar o Itaporã. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.